Entre o vento e a sombra, existe um mundo invisível aos olhos humanos, onde forças antigas se movem silenciosas. Na cultura árabe, seres de fogo sem fumaça caminham entre o visto e o oculto, capazes de guiar ou testar quem se aproxima. Eles observam nossos passos, leem intenções e sussurram lições que apenas os atentos conseguem perceber. Conhecidos como djinns, ou mais popularmente como gênios, guardam segredos da liberdade, do mistério e do poder que transcende nossa realidade. No Ocidente, conhecemos os gênios por conta da história do Aladim. Mas o que de fato seriam, de acordo com a cultura árabe? Vamos desvendar aqui um pouco sobre eles. Os djinns, ou gênios, são seres da antiga cultura árabe, descritos como inteligências invisíveis que coexistem com os humanos desde tempos imemoriais. São parte do folclore, da literatura e da história do Oriente Médio, muito antes das religiões organizadas. Entender os djinns é explorar como diferentes culturas explicaram o que escapa aos sentidos, não como superstição, mas como narrativa humana sobre o desconhecido. Os djinns são seres sobrenaturais muito presentes na tradição islâmica, mas também aparecem em mitologias e folclores árabes antigos. Eles são geralmente descritos como criaturas feitas de fogo sem fumaça, o que os distingue dos humanos, feitos de barro, e dos anjos, feitos de luz. São dotados de livre-arbítrio, ou seja, podem escolher entre o bem e o mal, assim como os humanos. Na tradição islâmica, os djinns vivem em um mundo paralelo ao nosso, invisível aos olhos humanos na maior parte do tempo, mas capazes de interagir conosco. Alguns podem ser benignos e ajudar, outros podem ser travessos ou até malévolos, dependendo de suas inclinações e intenções. Entre os mais famosos estão os ifrits, considerados poderosos e de temperamento violento, e os marids, mais majestosos e soberbos. Os djinns podem assumir diversas formas, inclusive humanas ou animais, e possuem habilidades que ultrapassam a nossa compreensão, como mover objetos, viajar rapidamente ou manipular elementos naturais. No folclore, são frequentemente associados a objetos mágicos ou lugares específicos, como lâmpadas, anéis, cavernas e desertos. Culturalmente, eles simbolizam o mistério da existência e as forças invisíveis que moldam o mundo, representando tanto aspectos internos, como desejos e emoções humanas, quanto externos, eventos inexplicáveis ou fenômenos naturais. No sufismo e em tradições místicas, os djinns podem ser vistos também como metáforas para forças internas da psique humana, que podem ser controladas ou compreendidas através da disciplina espiritual. Os djinns são seres que habitam um plano invisível ao nosso cotidiano, mas que coexistem com o mundo humano. Imagine o universo como camadas sobrepostas. Nós vivemos na camada visível, cheia de objetos e pessoas. Os djinns vivem em outra camada, feita de energia pura, do fogo sem fumaça, que lhes dá poder, liberdade e presença, mas de um jeito que a maioria das pessoas não percebe. Assim como nós, têm livre-arbítrio e podem escolher agir com bondade ou com malícia. Pensar nos djinns assim nos lembra que a escolha é um presente e uma responsabilidade. Cada djinn tem sua própria personalidade e essência. Alguns são tímidos, quase invisíveis, observando o mundo silenciosamente, e outros são mais travessos, fazendo pequenos sustos ou brincadeiras. Existem os poderosos, chamados ifrits, intensos e impetuosos, e os majestosos, os marids, que podem ser orgulhosos e soberbos. E assim como nós, eles podem aprender, se arrepender, evoluir ou se perder em seus próprios caminhos. Isso nos lembra que, independentemente da força ou do talento que temos, o caráter e as escolhas é que moldam nossa verdadeira natureza. Os djinns podem se transformar, aparecer como humanos, animais ou formas fantásticas. Eles têm a capacidade de se mover rapidamente, atravessar distâncias e até influenciar acontecimentos, mas sempre dentro do equilíbrio do universo. Por isso, nas histórias antigas, eles estão ligados a lugares especiais, desertos, florestas, cavernas ou objetos mágicos como lâmpadas e anéis. Essas histórias funcionam quase como lições, mostrando que o poder não vem só da força, mas da sabedoria e do respeito pelo mundo ao redor. Culturalmente, os djinns são muito mais do que personagens de contos, eles simbolizam forças invisíveis da vida e da psique humana. Medos, desejos, paixões e impulsos, todos esses aspectos internos que não vemos claramente podem ser imaginados como pequenos djinns dentro de nós. Aprender a conhecê-los e lidar com eles é como aprender a caminhar com sabedoria e compaixão, reconhecendo que nem tudo que sentimos precisa nos dominar. Os djinns têm uma origem que remonta muito antes do Islã, lá no coração da Península Arábica.
Nas tradições antigas árabes, eles já eram seres invisíveis, ligados a forças da natureza, o vento, as chamas, os desertos, e até a noite. Eram vistos como espíritos que poderiam ajudar ou prejudicar, dependendo de como se agisse com eles. Com o tempo, essas crenças se integraram ao Islã, que trouxe uma compreensão mais estruturada e espiritual dos jins. No Alcorão, os jins são mencionados claramente em alguns capítulos. Eles são seres criados pelo mesmo Deus que criou os humanos, mas feitos de fogo sem fumaça, ao contrário do barro humano. Uma passagem famosa diz que há jins que ouviram o Alcorão e creram nele, e outros que rejeitaram, mostrando que, assim como nós, têm livre-arbítrio. Isso nos ensina que fé e escolha não são apenas humanas, são universais. Eles não são meros demônios ou figuras de medo, são seres com responsabilidade moral, com capacidade de aprender, acreditar e se arrepender. Na cultura, os jins se tornaram símbolos de magia, mistério e lição moral. Nos contos das Mil e Uma Noites, eles aparecem em lâmpadas ou anéis, ensinando que o poder precisa de sabedoria e respeito. O folclore árabe e persa também os descreve como guardiões de lugares secretos ou testes da coragem e da honestidade humana. Até em filmes e histórias modernas, essa essência se mantém, eles representam forças que estão além da nossa visão, mas que influenciam profundamente nossas escolhas e crescimento. Historicamente, os jins atravessaram séculos como metáforas do invisível e do interior humano. Poetas sufis, por exemplo, às vezes falam deles como reflexos da alma, ou como partes de nós mesmos que precisam ser compreendidas e harmonizadas, não temidas. São uma ponte entre o tangível e o intangível, nos lembrando que o mundo é mais rico e misterioso do que podemos tocar. Muito antes do Islã, os jins já viviam nas histórias da Península Arábica. Eles eram invisíveis aos olhos humanos, mas podiam se manifestar como vento, sombras ou chamas. As tribos antigas os consideravam guardiões ou espíritos da natureza, bons quando respeitados, perigosos quando provocados. Serviam também como explicação para fenômenos que as pessoas não entendiam, um vento repentino, uma doença ou uma boa colheita inesperada podia ser obra de um jins. Quando o Islã surgiu no século VII, os jins foram integrados à visão religiosa. O Alcorão fala deles em várias passagens, mostrando que são criaturas de Deus, com livre-arbítrio, capazes de acreditar ou rejeitar a mensagem divina. Por exemplo, há suras dedicadas a explicar que alguns jins ouviram o Alcorão, creram e se tornaram seguidores do caminho de Deus, enquanto outros se desviaram. Isso nos lembra que o bem e o mal não são exclusivos dos humanos, e que a escolha é um presente universal. Na cultura árabe e persa, os jins se tornaram personagens de contos e lendas. Nos famosos Mil e Uma Noites, eles aparecem em lâmpadas ou anéis, prontos para conceder desejos ou ensinar lições de sabedoria. Esses contos mostram que o poder sem compreensão pode ser perigoso, e que paciência, inteligência e humildade são tão importantes quanto força. Historicamente, essas histórias ajudaram as pessoas a refletir sobre responsabilidade, moral e o equilíbrio entre vontade e destino. Entre os sufis, os jins assumem um significado mais simbólico. Alguns mestres os descrevem como representações das partes ocultas da alma humana, desejos, medos e forças internas que precisam ser compreendidas e harmonizadas. Para eles, lidar com os jins não é lutar ou fugir, mas observar, entender e transformar, cultivando paciência, compaixão e autoconsciência. Na literatura e cultura modernas, os jins continuam vivos como símbolos de mistério, transformação e lições de vida. Filmes, livros e histórias infantis os reinterpretam, mas a essência permanece, eles representam o invisível que influencia o visível, a força que está além da nossa percepção, e o desafio de escolher com sabedoria e coragem. Um dos relatos mais conhecidos de jins, considerado real por quem o viveu, vem de marroquinos e beduínos do deserto do Saara, onde o povo mantém viva a tradição oral sobre esses seres. Há um homem chamado Armed, que viveu no início do século XX. Ele trabalhava transportando mercadorias pelo deserto, e durante uma noite de tempestade de areia, ficou perdido. A história diz que ele ouviu uma voz calma, sussurrando instruções, indicava para ele virar à direita, depois atravessar uma duna de forma que ele jamais teria encontrado sozinho. Seguiu as instruções, e milagrosamente encontrou água e abrigo em uma pequena caverna que não estava marcada em nenhum mapa. Armed, depois, relatou que durante anos, sentia presenças invisíveis ao seu redor durante suas viagens, especialmente à noite. Ele dizia que os jins não tinham sempre intenções malignas, mas que sabiam testar paciência, coragem e humildade.
Quando Armede respeitava o ambiente, os animais e o deserto, sentia que eles o guiavam e protegiam. Quando se irritava ou era arrogante, sentia medo, desorientação e dificuldade de prosseguir. Para ele, os Djinns eram como professores silenciosos, mostrando que o deserto, assim como a vida, exige atenção, respeito e harmonia. Histórias como essa podem soar difíceis de acreditar se olharmos apenas pela lógica. Mas no mundo tradicional árabe, esses relatos são considerados experiências genuínas, encontros com seres que vivem em um plano invisível, que interagem com quem tem coração aberto e mente atenta, e que muitas vezes aparecem para ensinar lições de vida, não apenas para assustar. Onde vivem os Djinns? De acordo com a cultura árabe, os Djinns habitam um mundo paralelo ao nosso, invisível à maior parte das pessoas, mas que se sobrepõe ao nosso de certa forma. Imagine que há camadas de existência. Nós vemos, sentimos e tocamos uma camada, os Djinns vivem em outra, feita de energia, movimento e força. Eles podem aparecer em nosso mundo, mas geralmente são sutis, um sussurro, um vento repentino, sombras ou presenças percebidas intuitivamente. Algumas histórias dizem que eles se escondem em desertos, florestas, cavernas ou até dentro de casas antigas, lugares que mantêm energia própria e silêncio. Como vivem os Djinns? 1. A sociedade dos Djinns. Os Djinns têm uma vida organizada, com regras e estruturas próprias, mas bem diferentes das humanas. Eles podem formar famílias, tribos, cidades e até reinos em seu plano invisível. Alguns relatos falam de líderes sábios ou reis, que governam por respeito e energia, não por violência. Assim como nós, eles têm cultura, costumes e hierarquias, mas tudo é mais fluido e energético, porque suas leis não são físicas, mas de intenção e harmonia com o mundo ao redor. Eles se comunicam entre si através de sinais, sons sutis e telepatia, entendendo intenções mais do que palavras. Brincadeiras, disputas e aprendizado são comuns, e suas relações sociais refletem escolhas morais e espirituais. É uma sociedade que se parece com a nossa em estrutura, mas profundamente diferente em essência e percepção da realidade. 2. Tipos ou espécies de Djinns. Existem muitos tipos, e os nomes variam com a tradição. Ifrits, poderosos, intensos, geralmente agressivos e orgulhosos, ligados ao fogo. Marids, majestosos, soberbos, raramente malévolos, muitas vezes ligados à água ou ao vento. Gu, mais ligados a lugares desertos ou ruins, podem assustar ou testar humanos. Jan, Djinns mais comuns, próximos da natureza, tranquilos, protetores ou brincalhões. Cada tipo tem características diferentes, mas todos compartilham livre-arbítrio e energia intensa. Alguns são travessos, outros sábios, alguns se escondem, outros se mostram, mas todos vivem no equilíbrio do plano deles, que é mais elástico e sutil que o nosso. Nascimento e morte dos Djinns. Os Djinns não nascem como os humanos, mas sim surgem de energia vital ou da vontade de Deus. Algumas tradições dizem que eles podem criar descendentes, formando famílias espirituais, ou se multiplicar por vontade própria. Quanto à morte, ela não é como a nossa. Um Djinns pode deixar de existir, desaparecer ou retornar à essência de onde veio, mas seu tempo é fluido. Um Djinns velho em seu plano pode ser como um jovem para nós, ou vice-versa, porque a percepção do tempo deles é diferente. O tempo para eles é relativo. Uma hora no plano deles pode equivaler a segundos na nossa dimensão, ou dias podem passar sem que notemos. Eles vivem em um fluxo mais energético do que linear. Por isso, quando um Djinns interage conosco, ele muitas vezes parece misterioso, aparecendo e desaparecendo de formas que não conseguimos prever. Relação com os humanos. Os Djinns podem interagir conosco de várias formas. Observação. Eles nos veem, sentem nossas intenções e escolhas, mas muitas vezes permanecem invisíveis. Intervenção sutil. Podem influenciar pensamentos, sentimentos ou coincidências para ensinar algo ou proteger. Manifestação física. Aparecem em sonhos, sombras, reflexos, ou assumem forma humana ou animal. Amizade e proteção. Alguns se apegam a pessoas de coração puro, guiando e protegendo. Teste ou punição. Quando percebem arrogância, desrespeito ou desequilíbrio, podem criar desafios ou alertas. Essa relação é sempre energética e moral, nunca apenas física. Eles respeitam quem respeita, e muitas vezes seus encontros são mais lições silenciosas do que eventos dramáticos. Amor, emoção e aprendizado. Os Djinns podem sentir amor, raiva, ciúme, compaixão.
Suas emoções são mais intensas que as humanas, mas menos físicas. Um Jins pode se apaixonar, admirar coragem ou bondade, ou ressentir-se da injustiça. Isso mostra que o mundo deles é profundamente moral e emocional, tudo é energia guiada pela intenção. Histórias antigas falam de Jins que se apaixonam pela bondade, pela coragem, pela pureza ou pela força emocional de alguém, características da alma, não da aparência. Porém, nem sempre esse amor é equilibrado. Como tem muita energia e emoções intensas, podem se tornar obsessivos ou protetores demais. Isso nos ensina algo simbólico: emoções fortes precisam de sabedoria para não virarem aprisionamento. São feitos do fogo? Sim, mas de um tipo especial de fogo. O Alcorão fala que eles foram criados de fogo sem fumaça. Diferente do fogo comum que vemos, esse é um elemento sutil, energético, que simboliza poder, movimento e intensidade, mas não destruição necessariamente. Isso os torna muito diferentes de humanos, feito de barro, e anjos, feito de luz. Eles podem se materializar e tomar forma de humanos ou animais. Sim. Segundo tradições árabes e islâmicas, os jins têm a capacidade de assumir formas físicas. Mas pense nisso como alguém vestindo uma manta feita de energia. Eles conseguem aparecer como humanos, animais, sombras ou figuras indefinidas. Por serem feitos de fogo sem fumaça, eles podem moldar seu corpo com mais flexibilidade do que nós. Mas isso não significa que qualquer forma assumida seja perfeita ou duradoura. Às vezes, detalhes estranhos, um olhar fixo demais, um gesto rígido, uma sombra que não combina com o corpo, são descritos em relatos tradicionais como sinais de que não é um humano comum. Essa capacidade é menos a mágica, por assim dizer, e mais natural ao tipo de existência deles. Como interagem na dimensão deles e na nossa? Pense em duas realidades que se sobrepõem, como duas músicas tocando ao mesmo tempo. Uma é a nossa, cheia de matéria, peso e tempo. A outra é a deles, fluida, rápida, energética. No mundo deles, eles se movem com rapidez. Se comunicam por intenção, quase como telepatia. A distância é mais energética do que física. Suas cidades, segundo relatos tradicionais, são feitas de energia, luz, vento e fogo sutil. No nosso mundo, eles podem influenciar pensamentos sutis, aparecer em sonhos, provocar sensações como frio repentino ou presença, mover objetos leves, se materializar temporariamente, usar símbolos, sinais, coincidências, mas sempre de forma limitada. Quando entram totalmente na nossa dimensão, eles ficam mais densos e menos poderosos, como se estivessem usando um corpo pesado demais para sua natureza. É como mergulhar no fundo do mar com roupas que não são suas, dá para fazer, mas cansa. Os jins têm outros nomes em outras religiões ou crenças. Vamos ver agora, nas culturas e religiões, o que seria equivalente ou semelhante aos jins. 1. Jins no Islã e culturas árabes. O nome anjins, ou jin, é da tradição árabe e islâmica. Vimos que eles são seres feitos de fogo sem fumaça, com livre-arbítrio, e podem ser bons ou maus. Alguns tipos conhecidos são Ifrits, Marids, Gul, Jan. Eles têm papel espiritual e moral, influenciam o mundo humano, mas não dominam a vontade de ninguém. Shayatin, no Islã termo usado para jins malignos, ligados à desobediência e ao mal. Alguns estudiosos comparam a palavra a demônios, mas dentro da tradição islâmica eles ainda são jins, só que desviados do bem. 3. Jins elementais, na alquimia e ocultismo ocidental. Nas tradições ocultistas da Europa e alquimia medieval, existem entidades chamadas jins ou elementais, associadas aos 4 elementos: salamandras, fogo; ondinas, água; silfos, ar; gnomos, terra. Perceba a semelhança: jins de fogo lembram salamandras, alguns jins ligados à água lembram marids. Aqui, a ideia também é que existem seres sutis que influenciam a natureza e podem interagir com humanos. Em outras culturas, seres como jins ou elementais têm algo em comum. São invisíveis ou sutis, mas reais dentro de suas tradições. Possuem poder ou energia, mas não têm controle absoluto sobre humanos. Podem influenciar ou ensinar, não apenas punir. Estão ligados à natureza, aos elementos e à moral.
servem como metáforas de forças internas, medo, desejo, intuição, coragem, amor. Ou seja, por mais que mudem os nomes e os detalhes, a essência é parecida. Há algo maior, invisível, inteligente e moralmente consciente, que nos ensina a viver com atenção, respeito e equilíbrio. 4. Yakshas e Rakshasas, no hinduísmo e budismo. Na Índia antiga, Yakshas são espíritos da natureza, geralmente benevolentes, e Rakshasas são espíritos que podem ser malignos ou travessos. Como os Jins, têm formas mutáveis, poderes especiais e relacionam-se com humanos, tanto para ajudar quanto para testar. 5. Kami, no Shintoísmo. No Japão, os Kami não são exatamente Jins, mas espíritos invisíveis que habitam elementos da natureza, objetos e lugares sagrados. Alguns podem proteger, outros desafiar, e como os Jins, interagem de acordo com intenção e respeito. 6. Espíritos da natureza, em crenças indígenas e animistas. Muitas culturas indígenas têm espíritos ligados à água, florestas, ventos, montanhas. Eles podem ensinar, proteger ou punir. A ideia central é semelhante. Há forças invisíveis, conscientes, que coexistem conosco e podem interagir com nossa vida. 7. Demônios e anjos na tradição cristã. Nos textos cristãos, não há exatamente jins, mas seres invisíveis com intenções. Anjos, seres de luz que protegem e guiam. Demônios, que espíritos que podem tentar ou perturbar os humanos. A diferença é que, tradicionalmente, anjos e demônios não têm livre-arbítrio ilimitado como os jins, os anjos obedecem, os demônios são caídos. Alguns estudiosos apontam que os jins seriam mais próximos de humanos em consciência e escolha, diferentemente de anjos e demônios cristãos. Por fim, os jins nos lembram de olhar para a vida com reverência e cuidado. Eles vivem no equilíbrio delicado, e suas histórias nos ensinam a respeitar o invisível, a refletir sobre nossas próprias escolhas e a cultivar a bondade, mesmo quando temos liberdade para agir de outras formas. Pensar nos jins dessa forma não é só sobre magia ou medo, é sobre compreender que há muito mais na vida do que podemos tocar ou ver, e que nosso coração é o verdadeiro guia nesse mundo cheio de mistérios. E você, o que achou sobre conhecer sobre jins? Muito interessante, não é mesmo? As culturas e tradições pelo mundo têm muito a nos ensinar sobre simbolismos e mistérios além do físico e ordinário. Que aprendizados podemos ter sobre este conteúdo? Você já ouviu alguma história sobre jins? Nos conte aqui nos comentários. Gratidão!